Hoje é um novo dia que vai trazer bênçãos e vai trazer novas batalhas. Você será despertado a encarar novos desafios. Assim como Elias, nem sempre somos chamados por Deus para um desafio quando as circunstâncias à nossa volta são ótimas. Na verdade, muitas vezes somos chamados como resposta para situações difíceis. Deus levantou Elias como profeta de uma difícil situação para ser um perturbador de Israel. E você é um perturbador da sua geração? Muitos dos nossos problemas seriam resolvidos se obedecêssemos a todas as instruções que recebemos por parte de Deus. Porque viver o chamado de Deus para as nossas vidas sempre passará por posturas de ousadia. E cada passo que damos, uma nova porta é colocada diante de você, e algumas vezes o Senhor conduzirá você a fazer o que ninguém fez ainda: abrir uma porta. Precisamos ser obedientes, ousados e corajosos, mas o combustível da mudança em nossas vidas é a fé. Deus se alegra com sonhos impossíveis. Eu estou focado em Jesus, focado em Deus e alinhado com o Santo Espírito. Meu coração com expectativa, sem medo do que está por vir. Sem desculpas, você é a resposta. Ao longo de 6 semanas nós temos ministrado, na verdade essa é a 3ª semana que nós estamos ministrando, então hoje e por mais 3 semanas nós estaremos abordando esse tema. E qual que é o objetivo que nós temos com essa palavra? É que cada um de nós possamos compreender de fato que nós somos a resposta que Deus tem para esse mundo. Nós olhamos para esse mundo lá fora e vemos tantas dificuldades, mas normalmente a gente tem o costume e a atitude muitas das vezes de omitir. Quando eu digo que você é a resposta, muitas das vezes você pensa assim: eu não, pastor, a resposta é a Bíblia, é a igreja, é tudo, mas você precisa entender o seguinte: é por meio de você que Deus vai fazer a diferença, amém? É por meio de você. Na primeira semana nós falamos, olha, aonde que estão os Elias dessa geração? Quem são os Elias? São homens e mulheres cheios do Espírito Santo que desejam de verdade fazer o quê? Cumprir a vontade de Deus, que desejam se posicionar para viver os planos de Deus. E muitas das vezes nós não percebemos, mas a nossa atitude passiva, ela contribui para que as coisas piorem e não melhorem. Eu e você, na verdade, precisamos nos posicionar. Na última semana ouvimos e recebemos a palavra dizendo que a chave para a gente ser a resposta é basicamente você obedecer. A chave para ser a resposta é a obediência, e nós precisamos, na verdade, ou seja, entender a situação que o mundo está vivendo, entender o propósito de Deus e obedecer a palavra de Deus para nós. E hoje eu quero falar de ousadia. Por quê? Porque o Elias foi um homem ousado, e Deus deseja que eu e você também sejamos ousados. Ousados para quê? Ousados para ser boca de Deus. Se você, na verdade, você precisa compreender que Deus deseja que você seja a resposta para as pessoas, mas como? Sendo boca de Deus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, o capítulo de número 18. 1 Reis, o capítulo de número 18. E nós temos tomado por base nessa série um personagem especial que é Elias. E Elias, na verdade, no seu confronto com o rei Acabe, nós vemos, na verdade, ele se posicionando ousadamente diante do rei. E no verso 19 do capítulo 18, ele diz assim: agora, Acabe, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. O que está acontecendo? Na verdade, Elias está possuído de ousadia, de coragem da parte de Deus para cumprir o seu papel. Nos nossos dias nós precisamos de homens e mulheres que sejam corajosos. E quando a gente fala de coragem, o que vem à sua mente? Você é uma pessoa corajosa? A coragem, na verdade, é uma virtude. E Aristóteles, um dos filósofos aí da sociedade, ele diz o seguinte, que a coragem
é a primeira das qualidades humanas, porque garante, na verdade, todas as outras. Todas as outras virtudes, elas se baseiam aonde? Na coragem. Viver uma vida de santidade, uma vida de justiça, uma vida correta, é necessário ter coragem. Por quê? Porque você vai se contrapor àqueles que vivem errado. Outro escritor americano, Mark Twain, ele diz o seguinte, que coragem é o quê? É a resistência ao medo, é domínio do medo, e não ausência de medo. Existem aquelas pessoas que acham que ser corajoso é não ter nenhum medo, e porque elas temem alguma coisa, elas dizem assim, logo eu não tenho coragem. Isso não é verdade. O medo, na verdade, ele faz parte da vida de todos nós. Mas olha, a coragem, ela precisa, na verdade, se manifestar nas nossas vidas, para que nós possamos dominar o medo, se posicionar de acordo, ou seja, com o que Deus espera de cada um de nós. O profeta Ageu, ele diz, na verdade, ou seja, ele encoraja Zorobabel. Na verdade, ou seja, o profeta trazendo a mensagem de Deus a Zorobabel, disse o seguinte, em Ageu capítulo 2, o verso 4, coragem, Zorobabel, declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Zedaque, coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. O que o Senhor está falando conosco nessa noite, meu irmão e minha irmã? Coragem, coragem porque o Senhor está com você. Existem inúmeros desafios que eu e você precisamos enfrentar. Quando a gente olha para esse mundo mau, a gente olha para as dificuldades, a gente olha para tudo que está acontecendo lá fora, mais do que nunca nós entendemos, olha, é preciso, na verdade, que os filhos de Deus se manifestem nesse tempo. Salmo de número 27, o verso 4, o Senhor diz para nós, esperem no Senhor, seja forte, coragem, esperem no Senhor. Querido, nós precisamos, na verdade, olhar para a vida de Elias, que é o personagem central dessa série, e comparar, na verdade, as atitudes que ele teve com as que nós estamos tendo hoje. Eu te perguntei agora há pouco, você é uma pessoa de coragem? Você tem manifestado, você vive, na verdade, ou seja, você está governando sobre o medo, governando sobre as circunstâncias, na verdade, e cumprindo o propósito de Deus para a sua vida? Ou você é daqueles, na verdade, que na menor resistência, na menor dificuldade, você para? Nós ouvimos um testemunho aqui agora há pouco, e eu faço questão de reafirmar esse testemunho, dizendo o seguinte, olha, é importante que a gente tenha coragem de seguir Jesus, por quê? Porque o inimigo, ele não cansa de ser inimigo, ele não cansa de ser diabo, ele não cansa, na verdade, de perseguir a minha vida e a sua. Olha, o inimigo se levanta, isso é uma realidade, mas o Senhor está conosco, amém? A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amém ou não amém? Quando nós olhamos para Elias, nós vamos ver que Elias obedeceu a ordem do Senhor. E qual foi a ordem? Deus virou para Elias e falou assim, Elias, se apresente diante do rei Acabe. Aí você fala assim, mas normal, que mal tem isso? Bom, você precisa entender o contexto. Elias, na verdade, ele está sendo procurado por Acabe e por Jezabel, e o alvo deles é fazer o quê? É matar Elias. Elias, na verdade, ou seja, tanto Acabe quanto Jezabel, Acabe se desviou tanto dos caminhos do Senhor, e começou, na verdade, a servir outros deuses, e eles começaram a perseguir os profetas. E agora, na verdade, Deus vira e fala para Elias, se apresente a Acabe. Quem era Acabe? Era rei. E o rei, na verdade, ele podia dar ordem para a pessoa viver ou a pessoa morrer. Nos nossos dias, a gente não vive numa monarquia, mas você sabe que existem pessoas hoje no nosso país que você não pode nem falar o nome delas. Por quê? Porque você pode ter consequências terríveis. Existem pessoas, na verdade, que são figuras de autoridade e você não pode contrapô-las, por quê? Porque se você fizer isso, você está arriscando.
Basta você olhar para os noticiários. Você vai ver que tem jornalista que ficou paraplégico depois de ter sido preso, porque questionou algumas autoridades. Você vai perceber que existem, na verdade, ou seja, políticos que, na verdade, estão sendo cerceados. Por quê? Porque estão falando de pessoas que têm poder. Elias, na verdade, ele foi corajoso porque ele se posicionou debaixo da palavra de Deus. E ele entendeu que, na verdade, ele não deveria temer os homens, mas ele deveria temer o Senhor. Importa mais agradar a Deus do que os homens. Nós vivemos uma sociedade do politicamente correto, onde a gente fica, na verdade, medindo as palavras, medindo, na verdade, aquilo que você vai fazer. Por quê? Porque você se preocupa com o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. Não que você não tenha que ter sabedoria na forma como você vive, como você se relaciona, é lógico. Você precisa ter sabedoria, mas você precisa entender que muitas das vezes agradar a Deus vai significar contrariar as pessoas. Mas nessas horas de conflito, normalmente qual que é a nossa posição? Muitas das vezes nós nos omitimos. E Elias, na verdade, ele se posiciona. E a gente percebe que ele chega diante de Acabe, e nós acabamos de ler que ele deu uma orientação. Olha, Acabe procurava matá-lo. Mas Elias, na verdade, estava possuído de ousadia, de coragem. E a palavra de Acabe para ele, num primeiro momento, foi uma palavra de intimidação. Abra sua Bíblia comigo aí no capítulo 18, a partir do verso 18. A gente percebe, na verdade, a resposta de Elias a Acabe. Qual foi a intimidação que Acabe fez a Elias? Acabe virou e falou assim: você que é o Elias, você que é o perturbador de Israel, é você que está causando problemas aqui. Por que Acabe falou isso? Acabe, na verdade, queria dar uma carteirada. Acabe queria usar, na verdade, a sua posição e a sua autoridade para fazer o quê? Para intimidar o Elias. Para que o Elias pudesse, na verdade, talvez, fazer como muitos de nós fazemos diante das pressões e das lutas. Que a gente pudesse, na verdade, abaixar a cabeça, virar para trás e falar assim: não, o senhor entendeu errado, não é isso que eu estou querendo dizer, não, eu quero só ajudar. Elias não. Elias se vira para Acabe, e no verso 18 ele diz o seguinte: Acabe chama, olha, é você o perturbador de Israel? Elias responde: não tenho perturbado Israel, não sou eu, mas você e a sua família, Acabe, a família de seu pai tem. Por que Elias está dizendo isso? E Elias continua, Elias diz o seguinte: vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram aos Balaíns. Qual que é o momento histórico aqui, queridos? A gente olha para a história de Israel e a gente vai perceber que a partir do rei Davi, Davi conseguiu unificar as tribos e fez daquilo um reino só. Davi conquistou, ou seja, ele unificou, ele realizou, ele trouxe, na verdade, ou seja, o reino de Israel, ou seja, avançou e cresceu nos dias de Davi. O seu filho Salomão continuou aquilo que ele começou, mas a partir dos filhos de Salomão e os seus sucessores, o povo de Israel novamente se dividiu em reino do sul e reino do norte, em Israel e Judá, e na verdade não apenas isso, mas eles na verdade se desviaram. E Acabe faz parte desses reis que se desviaram e se afastaram da vontade de Deus, e por causa disso o povo sofre, a cidade sofre, mas Deus está levantando Elias para quê? Para que o povo possa se arrepender e voltar ao caminho. Elias, com ousadia, ele confronta o Acabe, e ele propõe, na verdade, esse desafio. Ele diz: olha, vocês se desviaram. Acabe, na verdade, ou seja, ele dá uma ordem para o Acabe, e ele diz: olha, Acabe, convoque o povo de Israel para se encontrar comigo no Monte Carmelo. O que Elias queria? Elias queria, na verdade, desafiar. O texto vai nos falar do desafio dos deuses. E a gente percebe, na leitura do texto, que Acabe fica perplexo com essa ousadia.
Ele não esperava, na verdade, que Elias tivesse essa ousadia, essa forma de agir, que o profeta Elias se posicionasse dessa forma. E ele aceita o desafio. Agora, a gente precisa pensar, o que é ousadia? O que é ousadia? Ousadia, querido, é na verdade a gente se posicionar naquilo que Deus nos chamou. Alguém disse que ousadia é ter coragem para falar, ou seja, não, ousadia não é ter coragem para falar tudo que lhe vem à cabeça, mas ousadia é falar o que o Espírito lhe manda falar, na hora e no local que Ele lhe direcionar. Isso, na verdade, é ser ousado. Elias, na verdade, está diante do rei Acabe, e o Espírito está conduzindo ele. Provavelmente, Acabe nunca foi confrontado dessa forma. Provavelmente nenhum dos reis de Israel, ninguém falou dessa forma com eles. E por causa disso Acabe fica na verdade perplexo, travado, e ele não tem outra alternativa senão aceitar o desafio. Agora, Elias não estava temeroso. Elias, na verdade, ele não mediu as palavras para confrontar aquele rei pecador, aquele rei que estava desviado dos caminhos do Senhor, aquele rei que tinha poder e autoridade para mandar matar o Elias, se assim fosse a vontade dele. E na verdade essa era a vontade de Acabe. Ele não teve medo de falar o que precisava ser dito. E aí eu questiono a cada um de nós, e me incluo nesse questionamento: quantas das vezes o medo, na verdade, tem feito com que você não cumpra a vontade de Deus? Quantas das vezes o medo de desagradar as pessoas, na verdade, que estão à sua volta, de não ser aceito pelas pessoas? Existe uma palavra assim que está sendo muito utilizada nos nossos dias, né? Quantas pessoas, na verdade, não falam o que precisa ser falado, porque eles têm medo de um cancelamento, de serem canceladas, de serem, na verdade, ou seja, de sofrerem as consequências daquilo que a fala vai trazer para eles. Querido, o Evangelho, na verdade, ele não, olha, apesar de ser uma mensagem que alcança todo mundo, do Evangelho está cada dia mais alcançando mais pessoas, o Evangelho, ele é uma contracultura. O que quer dizer isso? Ele está na contramão do sistema. Enquanto a sociedade está caminhando numa direção, o Evangelho está caminhando em outra. E na verdade nós precisamos entender e nos posicionar a partir disso. Por quê? Porque se nós nos fizermos omissos e não entendermos que Deus nos chamou para ser sal da terra, ser luz do mundo, o que vai acontecer? Nós deixaremos, na verdade, de cumprir o propósito de Deus. E olha, existem pessoas neste momento, pessoas que dependem, na verdade, de mim e de você nos posicionarmos. Todo Israel estava amargando 3 anos de seca. Todo Israel. Por que Deus fez isso? Deus deu autoridade para Elias, deu a palavra para Elias, e debaixo da palavra de Deus, Elias disse o seguinte: não vai chover enquanto eu não falar. E se passaram 3 anos. 3 anos em que, na verdade, a terra não recebeu água. E aí você imagina o seguinte: a sociedade de Israel era uma sociedade agrícola. Eles dependiam, na verdade, disso. Aí você fala assim: mas por que Deus está fazendo isso? Às vezes a gente não compreende, mas você precisa entender. Quando Acabe, na verdade, ele se casa com Jezabel, ele está contrariando a vontade de Deus. E Jezabel era sacerdotisa de Baal. E Baal era o Deus das colheitas. Para uma colheita ser bem sucedida, nós precisamos de chuva. Sabe o que Deus estava fazendo para eles? Deus estava mostrando para eles que aqueles falsos deuses não podiam ajudar eles. E por causa disso eles estavam sofrendo há 3 anos. Mas o povo, na verdade, ou seja, quando viram os seus líderes se desviando, eles decidiram não contrariar eles e seguir o mesmo caminho. E qual foi o resultado? Problemas e dificuldades para toda
toda Israel. Se olharmos para Elias, ou seja, essa reação de ousadia que ele tem, deixa eu te dizer, não fazia parte do perfil dele. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu não sou ousado, pastor, eu não sou corajoso, porque não é a minha característica, eu sou uma pessoa mais tímida. Elias, na verdade, ou seja, psicologicamente, ele era uma pessoa tímida. Ele não era uma pessoa ousada. Quando vemos essa reação de Elias, nós precisamos entender que esse tipo de ousadia que Elias está agindo, não é uma ousadia natural, mas é uma ousadia sobrenatural, para realizar, na verdade, o propósito de Deus. É uma capacidade que vem sobre nós, e nós precisamos compreender isso, e nos movermos entendendo o que? É o Espírito Santo, que age através de nós. O Espírito Santo, na verdade, nos dias de Elias foi assim, mas nos nossos dias também. O Espírito Santo, ele tem um plano para cada um de nós. Deixa eu te dizer uma coisa, você tem características que eu não tenho. Eu tenho características que você não tem. Nós, na verdade, ou seja, nós não somos uns melhores do que os outros, mas é você entender que cada um tem o seu papel. É como você olhar para o seu corpo. Qual é a parte mais eficiente do seu corpo? As suas mãos ou os seus pés? Cada um tem uma função. E na verdade nós precisamos entender o nosso papel no reino de Deus. Deus tem um papel para cada um de nós. Elias, na verdade, está sendo posicionado e ele está demonstrando, olha, que ele tinha autoridade e ousadia vinda do Espírito Santo. Porque esse era o propósito de Deus para ele. Nós precisamos ter autoridade e intrepidez para falar o que precisa ser dito. Você precisa ter coragem, na verdade, assim como disse o Senhor Jesus. No Evangelho de Mateus, o capítulo 14, o verso 27, Jesus disse, coragem. Ele estava se referindo aos seus discípulos que estavam com medo. E ele disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Ousadia não significa que você, ou seja, ela não é infantilidade, não é na verdade imaturidade, imprudência, de falar de qualquer jeito, não. Ousadia é perceber a hora certa que Deus, na verdade, com autoridade lhe deu para que você possa se posicionar. A gente encontra no Antigo Testamento a história de Esther. Esther, na verdade, ela foi colocada por Deus como rainha daquele povo. E um dia, em meio a tantas situações de dificuldade, o tio dela virou para ela e falou assim, olha Esther, o povo estava para ser perseguido, sofreria uma grande perseguição. E aí o tio dela, Mordecai, diz o seguinte, olha Esther, talvez tenha sido para essa hora que Deus te colocou na posição de rainha. Para quê? Para que você possa interceder ao rei pelo povo de Israel. Mas para fazer isso ela tinha que ter o quê? Coragem. E ela, na verdade, se reúne com as suas servas, jejua, ora, para que no momento certo ela pudesse fazer isso, mesmo sabendo que a vida dela estava em jogo. Nós precisamos compreender, na verdade, ou seja, que a vontade de Deus, olha, o lugar que você mora, o lugar que você trabalha, a família que você nasceu, nada disso é por acaso. Deus tem um propósito para cada situação, e esses propósitos convergem com a vontade de Deus. É preciso que a gente tenha ousadia. Ousadia de quê? De fazer a vontade de Deus. O que Deus deseja que você faça? Qual que é o propósito de Deus? O que o Senhor, na verdade, já manifestou na sua vida? E quantas das vezes você já parou, já travou, já não consegue fazer mais, e você olha e fala assim, não, pastor, não é para mim. Às vezes a gente precisa, na verdade, se posicionar. Por quê? Porque Deus é que nos dá essa capacidade. Mas eu quero falar nessa noite sobre princípios dessa ousadia no Espírito, que pode, na verdade, mudar a sua vida. Quando você, na verdade, é revestido dessa ousadia do Espírito, essa ousadia ela vai te levar, na verdade, para um novo nível de autoridade. Elias, na verdade, ele ficou conhecido como o maior dos profetas. Por quê? Porque ele foi ousado, porque ele realizou grandes coisas, ele desafiou, na verdade, aqueles
850 profetas. Durante, na verdade, eles prepararam aquele dia, e naquele dia, qual que era o desafio? Prepara o holocausto, e vamos orar, vocês oram aos seus deuses, eu vou orar ao meu Deus. Aquele que mandar chuva, aquele que mandar fogo sobre o altar, na verdade, é o verdadeiro Deus. E o que acontece? Aqueles 450 profetas de Baal, os 400 de Baal e os 400 de Acerate, eles fizeram de tudo, eles clamaram, eles realizaram, eles fizeram um sacrifício, e nada dessa entidade responder. E Elias, na verdade, foi ousado, porque quando chegou a hora dele, ele falou assim: pode molhar a lenha, molha. E ele clama ao Senhor, e o fogo desce. Isso, na verdade, ou seja, a resposta de Deus colocou Elias num outro nível de autoridade. E eu e você precisamos entender isso. Nós olhamos para isso também no livro de Atos. Atos capítulo 4, verso 13. A palavra de Deus diz: vendo a coragem de Pedro e de João, perceberam que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheciam que eles haviam estado com Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: as pessoas que trabalham com você, que moram perto de você, que convivem com você, eles precisam, na verdade, ver Jesus através de você. E isso vai acontecer como, pastor? É a partir das suas atitudes, é a sua coragem de ser boca de Deus. Neutralidade não é uma opção para nós. Ser neutro, na verdade, ou seja, não é uma opção para o discípulo de Jesus. A Bíblia vai dizer que antes seja frio, ou seja, seja quente ou seja frio, mas o morno não. E infelizmente nós vivemos uma sociedade de pessoas mortas, pessoas que estão querendo equilibrar todas as coisas, pessoas que estão querendo equilibrar e ter bom trânsito com o mundo lá fora, fazendo o quê? Não precisa ser desse jeito, não precisa ser tão radical assim, não, a gente dá um jeitinho. Você já ouviu, na verdade, nós que somos brasileiros, nós somos muito fera em dar jeitinho. O jeitinho brasileiro encaixa todas as coisas. E é por isso que às vezes, com tanto potencial que nós temos para avançar, para crescer, para ser uma nação pujante, muitas das vezes nós experimentamos recessão, dificuldade, problema, corrupção e tudo isso. Por quê? Por causa das nossas escolhas, por causa que muitas das vezes nós não queremos nos posicionar. O chamado de Deus para mim e para você é para ser embaixador. A palavra nos chama de embaixadores do reino. E uma das coisas que o embaixador não pode ser é neutro. Ele precisa ser a voz do seu país aonde ele está. E quer saber uma coisa? Você é a voz de Deus nesse mundo. Você é a voz de Deus nesse mundo. As pessoas precisam ouvir de Deus e vão ouvir através de quem? É de nós. Você representa ao Senhor, na verdade, aonde você está. 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 20, diz: portanto, olha o que o apóstolo Paulo diz: somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Qual que é o apelo? A nossa vida, ela é uma carta aberta à sociedade. Não é novidade, às vezes, acontecer de pessoas que se convertem e vêm para a igreja, vêm participar, às vezes, da célula, vêm participar aqui do culto, e de repente ele olha do lado assim e fala assim: opa, meu colega de trabalho, que bênção, vem aqui na igreja também. Mas o cara está lá no trabalho o dia inteiro, trabalhando com a pessoa, vive com a pessoa, mas lá ele é 007. Ele é uma pessoa que não faz diferença. Como diria no popular, que não fede nem cheira. Que as pessoas olham para ele e ele vive como todo mundo vive. Ele faz o que todo mundo faz. E por causa disso, ele se torna um sal que é insípido. O que é um sal insípido? É um sal que não salga. É um sal, na verdade, que não preserva. É um sal que não dá sabor. Infelizmente, na verdade, isso acontece. Por quê? Porque nós nos posicionamos passivos.
passividade, neutralidade, medo, tem levado, na verdade, muitos homens à ruína. Querido, se as pessoas sabem que você é crente, você mesmo, quando não tem escolha, na verdade, ou seja, e as pessoas sabem que você é um servo de Deus, você se policia melhor, você guarda melhor as suas palavras, você guarda melhor as suas atitudes, você guarda melhor a sua maneira de viver. Por quê? Porque você não quer dar mau testemunho. Mas para quem se esconde, é tranquilo, eu posso viver a vida do jeito que eu quiser. Isso é inadmissível no tempo que nós vivemos. O querido, o inimigo está se manifestando de todas as formas. Se você entra na escola, você vai ver, na verdade, ou seja, que o inimigo tem atacado as famílias. E nós, onde nós estamos? Onde estão, na verdade, aqueles que deveriam estar lá para se posicionar? Mas às vezes nós não queremos o conflito, nós não queremos o desgaste. E nós estamos pensando em quem? Enganosamente nós estamos achando que nós estamos nos preservando. Mas na verdade nós só estamos nos expondo mais a uma vida, na verdade, de ruína, de dificuldade. O cristão, servo de Jesus, ele sempre vai ser questionado. Você sempre vai ser posto à prova. Você sempre, na verdade, ou seja, as pessoas quando sabem que você é crente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, elas vão te testar. E é nesse teste, na verdade, que você tem a oportunidade de ser um instrumento de Deus para a mudança das vidas. Eu fico pensando, quantas palavras proféticas já foram liberadas do céu para abençoar a vida das pessoas e mudar a realidade de pessoas. E essas palavras que foram liberadas do céu, elas não tiveram efeito, simplesmente pelo fato que os profetas não tiveram coragem de falar, de verbalizar. Quantas vidas, na verdade, estão sendo perdidas, porque nós não temos a ousadia de falar o seguinte: meu irmão, muda de vida, meu irmão, se arrependa, meu irmão, se posicione, essa não é a vontade de Deus para você. Mas qual que é o medo nosso? Nós temos medo de perder as pessoas, de perder a amizade das pessoas, de perder a amizade das pessoas, e perdemos. E perdemos. Nada se conquista na vida. Não existe conquista na vida, e nem no reino de Deus, sem fé, coragem e ousadia. Para que você, na verdade, ou seja, na sua vida natural, você vai perceber isso. Quanto mais você arrisca, quanto mais você se posiciona, mais você avança. E no reino de Deus não é diferença. A ousadia, ela nos leva, na verdade, a deixar de lado a preocupação com a nossa reputação. Hoje é dia das mães. Amém? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Teve uma jovenzinha que estava noiva de um rapaz chamado José, que o anjo apareceu para ela e falou com ela o seguinte: olha, descerá sobre você o Espírito Santo, você vai ficar grávida, você vai gerar um menino. E olha, esse menino é salvação para o povo de Israel. Essa menina, ela questionou num primeiro momento, dizendo o seguinte: mas como que pode isso acontecer se eu sou virgem? O anjo explicou: olha, querida, é sobrenatural, não é natural. O Espírito Santo vai descer sobre você. Eu fico imaginando esse diálogo, na verdade, de Maria, mãe de Jesus, com o anjo. E ali, na verdade, ela não é mãe de Jesus ainda, é só Maria. É só uma menina, uma adolescente talvez. E ali, ou seja, se ela temesse pela sua reputação, ela ia dizer o seguinte: não, eu estou para me casar, mas como que isso vai acontecer? Como que pode isso? O que eles vão dizer de mim? O que o José vai pensar de mim? Mas sabe qual foi a resposta dela? Foi uma resposta corajosa de dizer o seguinte: faça conforme a vontade do Senhor na minha vida. Ela foi instrumento. Nós precisamos entender o seguinte: olha, parar de pensar demais no que as pessoas vão pensar de você. As pessoas, na verdade, elas não entenderão o que Deus está fazendo no primeiro momento. Mas olha, confie, porque é o Senhor. Às vezes a gente não tem coragem de se posicionar,
Porque a gente tem medo das críticas. A gente tem medo daqueles que estão, na verdade, que são autoridade sobre nós. Deixa eu te dizer uma coisa. Nenhuma autoridade que está sobre a sua vida seria autoridade sobre a sua vida se Deus não tivesse colocado ela lá. Importa agradar mais a Deus do que os homens. E quando na verdade eu estou debaixo da palavra de Deus, querido, quando eu faço a obra de Deus, quando eu vivo a obra de Deus, Deus, Ele paga a conta. Ele banca na verdade a resposta. É preciso que nós tenhamos ousadia para dizer o que precisa ser dito a esse povo, na hora que precisa ser dito. Eu não sei você, mas você já teve a percepção que Deus abriu uma porta para você evangelizar, para você falar de Jesus para alguém, e você teve medo, e na verdade aquela oportunidade passou. Às vezes a gente fica querendo forçar a barra, mas a gente precisa entender o seguinte: Deus tem os seus meios, tem a hora certa, e a gente precisa ter a coragem para agir na hora certa. Quando a gente olha para os discípulos, nós vamos ver que eles eram homens revestidos de autoridade, mas deixa eu te dizer, nem sempre foi assim. Logo depois que Jesus morreu, qual foi a reação deles? Se esconder. Mas eles ficaram, na verdade, escondidos, orando e tudo, até um dia. O Senhor apareceu para eles e disse: olha, ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Para quê? Para que vocês sejam minhas testemunhas. É o poder de Deus que gera em nós essa ousadia. O que você precisa entender nessa noite, querido? Deus anseia que você se posicione. E aí você fala assim: pastor, eu não dou conta. Não é na força do seu braço, não é na força, na sua capacidade tão somente, mas é na força do Espírito Santo. E você precisa entender o seguinte: quem está em cima do muro, na verdade, já escolheu o lado. Às vezes a gente se posiciona para a gente não desagradar as pessoas. Querido, o Brasil é tão terrível nesse ponto, sabe por quê? Sabe qual que é? Hoje nós temos no Congresso Nacional um grupo de pessoas que se dizem que é de direita, o outro diz que é de esquerda, mas nenhum dos dois grupos é grande o suficiente quanto o que é chamado de centrão. Sabe qual que é o centrão? É aqueles que eles vão para um lado ou para o outro de acordo com a conveniência. E qual que é o problema? Na vida a gente começa a agir dessa forma, às vezes até sem perceber. Quando é conveniente, eu sou crente. Quando é conveniente, aleluia, eu sou servo de Deus. Mas quando vem o desafio, quando vem a dificuldade, eu me omito. E eu não percebo, na verdade, que eu estou agindo exatamente da forma como o inimigo quer. É por isso que você precisa, na verdade, clamar ao Senhor por essa ousadia que vem do céu. Ousadia para se posicionar, ousadia para dizer o que Deus quer que você fale. É você olhar e perceber o seguinte: amanhã, quando você se levantar, é um novo dia, e nesse dia você vai ser exposto a situações e decisões que você vai ter que ter coragem para agradar a Deus. E agradar a Deus implica, muitas das vezes, em desagradar as pessoas, desagradar a maioria das pessoas, e às vezes desagradar inclusive você. Mas a gente olha para isso, mas por quê? Olha o que Jeremias disse. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 1, verso 9 e 10. A palavra diz o seguinte: o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e para plantar. Deus está dizendo o seguinte: eu coloquei isso na boca de Jeremias, mas isso é lá no Antigo Testamento. Hoje
essa mesma unção, essa mesma autoridade, ela está sobre a vida de todo crente. Deus te deu autoridade para você fazer o quê? Deus te deu autoridade para você arrancar, despedaçar, para você, na verdade, fazer o que precisa ser feito. Mas quando é que você vai fazer? Não adianta você ter autoridade se você não usa. Não adianta você ter autoridade se você não se posiciona. Você precisa, na verdade, perceber o seguinte: às vezes a gente ora e fala assim: Deus, melhora a minha posição, Deus me coloca numa posição de destaque, Deus me coloca numa posição em que eu possa, na verdade, a gente ora e diz assim: Senhor, o Senhor me chamou para ser cabeça e não ser cauda. Querido, é verdade, mas as suas escolhas são escolhas de cauda, as suas escolhas são escolhas de seguir a maioria, as suas escolhas são escolhas de querer agradar o quê? Não a Deus. Mas se ao agradar as pessoas, agradar a mim, e se der certo, talvez no domingo à noite eu agrade a Deus um pouquinho, ali 2 horas da minha semana está bom demais para agradar o Senhor. Querido, para com isso. A ousadia no Espírito, na verdade, olha, ela vai te colocar numa outra posição de autoridade. A ousadia no Espírito, ela te leva, na verdade, a responder o seu chamado. Minha pergunta para você hoje é: qual a resposta que você dá ao seu chamado? Qual a resposta que você dá ao seu chamado? Tem muita gente que pensa, pensa chamado, é só chamado para ser pastor. Não. Alguns são chamados para ser pastor, outros não. Mas olha, todos nós somos chamados para impactar a nossa realidade, para ser, na verdade, um embaixador de Cristo. Todos nós fomos chamados por Jesus para sermos discípulos, e discípulos que vão, na verdade, ou seja, viver a vida que Jesus viveu. Lá em Atos, no capítulo 1, verso 8, o Senhor disse aos seus discípulos e diz para nós, hoje, em 2022, aqui em São Sebastião do Oeste, ou aonde você estiver me ouvindo, Ele diz o seguinte: mas receberão poder do Espírito Santo ao descer sobre vocês. Vocês vão receber poder, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu e você só estamos aqui, porque pessoas foram ousadas o suficiente para dizer sim, para o chamado de Deus. Todos nós fomos chamados por Jesus, chamados para proclamar o amor dEle, chamados para proclamar a sua graça, para proclamar a presença de Deus. É para isso que nós fomos chamados. Em que lugar? Em todos os lugares. Aonde você coloca a planta do seu pé, ali você é um embaixador de Deus. Mas as pessoas gostam daquela desculpa assim: pastor, eu não gosto de ficar misturando as coisas. Olha, trabalho é trabalho, religião é religião. Pois é dessa forma que o inimigo quer que você pense mesmo. Olha, a sua vida com Deus precisa impactar a sua profissão. Sabe por quê? Porque é o Senhor que te dá a unção, o poder e a capacidade de construir riqueza. É o Senhor que te dá saúde, que te dá força para você trabalhar, para você, na verdade, ser luz aonde você trabalha, ser bem sucedido, ser um bom profissional. É o Senhor, e Ele faz isso por quê? Para que você possa dar bom testemunho, para que você, através das suas atitudes, você seja boca de Deus aonde você está. Mas às vezes a gente acha que o nosso trabalho, que a nossa vida, a gente fica assim, separando assim, vida espiritual de vida secular. Não, querido, é a sua vida. A sua vida, ou seja, o Senhor precisa permear todas as áreas da sua vida. Na primeira mensagem que nós pregamos aqui, nós vimos, na verdade, que todos nós temos um chamado e uma função para cumprir. E a Bíblia diz que a natureza clama, aguarda desesperadamente a manifestação dos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui hoje? Queridos, Deus quer que você seja boca dele aonde você está, que você seja boca de Deus na sua casa. Viver o chamado de Deus para as nossas vidas sempre passará por ousadas entregas e confrontos. Você vai ser confrontado. E olha, eu conheço muitas pessoas
que tinham assim uma personalidade assim, um tanto quanto assim mais acanhada, mas que eles se posicionaram, eles foram revestidos, ou seja, de uma autoridade, e aquilo mudou a vida dessa pessoa. Sabe o que eu percebo? Eu percebo que aqueles, na verdade, que servem ao Senhor, eles se destacam. Quantos homens e mulheres, aqui mesmo na nossa cidade, que cresceram, na verdade, ou seja, que se desenvolveram quando começaram a servir Jesus. A pessoa não tinha nem quase leitura, mas começou a ler a Bíblia. A pessoa não conseguia se comunicar, mas ela começa a dar um testemunho aqui, uma palavra ali, conduzir uma célula ali, e aquilo ali prepara aquela pessoa para quê? Para que ela possa, para viver a vida. Queridos, no meu tempo de escola, todo mundo ali tinha horror de apresentar trabalho na escola. Na hora de apresentar trabalho, eu deitava. Para mim era a melhor parte. Por quê? Porque eu cresci na igreja, eu estava falando na igreja o tempo todo, era um dom, na verdade, que Deus já estava me dando, e eu estava aperfeiçoando a cada dia. Quando eu fui para o mercado de trabalho, eu me dei muito bem na área de vendas. Por quê? Porque eu tinha facilidade de comunicar. Mas aonde que eu aprendi isso? Aonde que eu desenvolvi isso? Foi na vida da igreja. Hoje, empresários dessa cidade às vezes procuram a gente e falam assim: pastor, indica para nós alguém lá da sua igreja, porque eu tive um profissional aqui que era da igreja, essa pessoa era boa de serviço. Nas escolas aqui, estagiários, na verdade, que muitas das vezes, ou seja, olha, fazem um trabalho excepcional de destaque. Mas por quê? Eles simplesmente repetem lá fora o que fazem aqui. E aí o que acontece? Eles resplandecem. Por quê, querido? É a capacitação de Deus. Isso, na verdade, não é para a glória pessoal, é a glória de Deus. Você precisa entender que Deus, na verdade, Ele quer te colocar numa posição de destaque. Mas você precisa responder o seu chamado. Pare, meu irmão, nessa noite, pare de ser represa. Sabe o que é o papel da represa? Tudo que chega nela, morre nela. Para nela. Você recebe a palavra de Deus, você recebe as bênçãos de Deus, mas fica tudo em você. Pare de ser apenas um depósito. Não, querido, a bênção de Deus da sua vida, ela precisa transbordar. Ela precisa, na verdade, ou seja, transbordar na vida dos outros. É preciso que a gente vença essa perspectiva egoísta que muitas das vezes está no nosso coração, de falar assim: eu estou aqui só para receber. Você precisa ter disposição e dedicar amor e cuidado, ou seja, para cuidar de alguém. Você precisa, na verdade, perceber que lá fora tem pessoas carentes, que os problemas que você passou na sua vida, que o Senhor mudou na sua casa, só aconteceram porque alguém parou de ser represa, abriu as comportas e deixou transbordar aquilo que havia recebido. Querido, é tempo de nós percebermos, olha, não há desculpa para a gente ficar parado, não há desculpa para a gente viver uma vida sem ousadia. Isso não agrada a Deus. Todos nós precisamos estar dispostos a servir a Deus. Por quê? Porque Ele se entregou primeiro. Deus não poupou o seu próprio Filho. Olha, nós vivemos a vida que nós temos hoje, a oportunidade que temos, por quê? Porque o Senhor foi ousado, um amor ousado foi manifesto através de nós. Nós vimos aquele vídeo ali da ponte. É preciso que haja ousadia. Pastor, mas vai me custar muito. Olha, às vezes vai custar a sua vida, mas através da sua vida muitas outras vão ser salvas. Através da sua vida, talvez, pastor, mas eu posso perder o meu emprego. Querido, se você perder o seu emprego porque você foi fiel a Jesus, presta atenção, ninguém vence Deus em dar. Olha, uma outra porta vai se abrir, e eu digo ousadamente, com uma porta melhor e maior, porque Deus trabalha desse jeito. Deus não fica devendo nada para ninguém. Você precisa ter a coragem, na verdade, de se posicionar. Nós somos chamados, na verdade, para liderar, para sermos líderes. Às vezes, quando eu falo isso, as pessoas falam assim: ai, pastor, eu não quero ser líder, eu não quero cuidar de pessoas. Você precisa, pelo menos, ser líder de você.
Como assim, pastor? Porque tem gente que entregou a liderança da vida dele para as pessoas lá de fora. Porque só faz aquilo que agrada os outros. Só faz aquilo, na verdade, ou seja, são manipulados pelas pessoas. E não estão percebendo. São manipulados pela mídia, pelo que as pessoas dizem lá fora. E continuam vivendo uma vida que não agrada a Jesus. Jesus, o que ele fez? Ele chamou rudes pescadores. Ele não escolheu aqueles mais capacitados. Ele escolheu, na verdade, aqueles que já, de alguma forma, já haviam sido rejeitados. Que estavam ali trabalhando como pescadores. E aqueles homens, eles mudaram a realidade do mundo antigo. O que aqueles homens fizeram alcançou a nós. Mas o que esses homens tiveram de destaque? Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, verso 20. Qual foi a atitude deles diante do chamado de Jesus? Mateus capítulo 4, verso 20. Mateus capítulo 4, verso 20. Qual foi a atitude dos discípulos? Quando Jesus chamou eles, a Bíblia diz o seguinte: no mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Eles tiveram a coragem de deixar o que estava fazendo e seguir Jesus. Logo, se dizia entre os outros povos acerca destes, que ousadamente obedeceram o chamado. O que se dizia a respeito deles? Atos capítulo 17, a Bíblia diz que as pessoas diziam o seguinte: esses homens têm causado um alvoroço por todo mundo. Agora, eles chegaram aqui. Foi o que disseram a respeito dos discípulos quando eles chegaram em Antioquia. Eles saíram de Jerusalém e se espalharam. E a mensagem de Jesus alcançou pessoas, isso multiplicou, e isso foi transbordando na vida uns dos outros. Mas quantas das vezes a gente busca assim, uma vida assim de... não, eu só quero ficar na minha. Não quero problema para a minha cabeça. Querido, problema para a sua cabeça era quando você vivia sem Jesus. Você precisa entender, na verdade, que Jesus, Ele quer tirar os problemas da sua cabeça e os problemas da cabeça das pessoas que vivem com você. Você não percebe que às vezes as pessoas que estão dando problema para você hoje, é tão somente porque elas não se converteram ainda. É tão somente porque elas ainda não ouviram de você que Ele é a solução. A vida cristã, seguir Jesus é um chamado. E todos nós somos chamados para seguir Jesus. Na sua casa, na sua família. É preciso ter ousadia no Espírito para fazer isso, mas essa ousadia, ela vai te colocar debaixo de uma outra autoridade, ela vai te ajudar a responder o seu chamado, mas ela também te leva uma vida, te leva, na verdade, a viver uma vida equilibrada, equilibradamente forte. O que quer dizer isso? As pessoas que lutam, na verdade, essas artes marciais, as pessoas que treinam, elas vão perceber o seguinte, que tão importante quanto a força é o equilíbrio. E que, na verdade, às vezes a pessoa é até mais fraca, mas se ela tiver um equilíbrio melhor do que o outro, ela vence o mais forte. Deus, Ele dá a cada um de nós uma unção de equilíbrio. É o que a palavra de Deus, na verdade, diz em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Diz o seguinte: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Pastor, mas aonde está isso que eu não estou vendo na minha vida? Você vai começar a entender o seguinte: as coisas de Deus, às vezes você tem que primeiro dar o passo, para depois ir para o chão. Isso é fé, é não andar por vista. Eu não preciso ter fé para as coisas que eu estou vendo. Eu preciso ter fé para aquilo que eu não vejo. E talvez você olhe e fale assim: pastor, mas a minha vida está uma bagunça. Eu falo assim: querido, Deus quer te ajudar a resolver isso. Mas você está disposto a viver a vida que Ele tem para você? Você precisa, na verdade, perceber que Deus, Ele te dá poder para viver essa vida de maneira equilibrada.
você entender que essa ousadia, ela é sobrenatural, ela vem do Espírito. Você não vai conseguir sair daqui hoje, agindo na verdade de forma ousada, sem essa unção, sem essa capacitação que vem de Deus. É preciso que a gente busque, na verdade, olha, não é apenas ser convencido mentalmente, mas é se posicionar e entender o seguinte: eu tenho um chamado. E se eu tenho um chamado, Deus, me dá essa coragem, me dá essa ousadia, me dá essa sabedoria para responder na hora certa. Quando você tiver dúvida, ou seja, o Senhor vai trazer essa ousadia que vem do Espírito sobre a sua vida, e é através dela que você ganha força para você viver e tomar as decisões na hora certa, no momento certo. Os discípulos viveram isso. Pedro, na verdade, olha, não foi o Pedro que por causa do medo negou Jesus? Foi ou não foi? E negou não apenas um, mas 3. E na mesma noite que ele estava lá cheio de coragem. Percebe isso? Agora, quando a gente vê Pedro, lá no livro de Atos, no capítulo 4, verso 8, a Bíblia diz que, então Pedro, percebe uma coisa, cheio do Espírito Santo, a ousadia, ela vem debaixo dessa unção do Espírito Santo. Às vezes você olha e fala assim: eu queria ter mais coragem, eu queria ter coragem para me posicionar, eu queria ter coragem para evangelizar, eu queria ter coragem para falar de Jesus. Querido, você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa buscar essa presença, você precisa, na verdade, ou seja, buscar essa presença para que você seja transformado. Pedro era um homem, na verdade, ou seja, que um temperamento terrível. Mas quando ele vai falar com as autoridades, cheios do Espírito Santo, a sabedoria de Deus se manifesta na vida dele. 1 Pedro capítulo 3, verso 15, a Bíblia diz o seguinte: Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. A pergunta que eu te faço nessa noite é: você está pronto para responder a respeito da sua fé? Você está pronto para responder às pessoas? Pastor, eu não tenho coragem. Querido, busca do Senhor. Colossenses capítulo 4, verso 6 diz: olha, o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Quem é que vai dar essa sabedoria? Da onde vem isso? Vem do Senhor. A ousadia, ela nos leva a falar o que precisa ser dito, a nos envolver com a obra e com o reino de Deus, a liderar com amor, de forma que as pessoas sejam tocadas e abençoadas. Deus quer usar cada um de nós, mas para isso a gente precisa fazer o quê? A gente precisa se posicionar. A pergunta que eu te faço mais uma vez: você quer viver essa vida? Você quer viver uma vida de ousadia? Querido, a resposta é simples. Como que eu faço isso, pastor? Como que eu faço isso? Seja cheio de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Essa ousadia, ela vem do Espírito, e ela nos leva, na verdade, a uma vida de conquistas. Às vezes você não está conquistando as coisas que você sonhou em Deus, que Deus preparou por você, tão somente porque você vive a sua vida parado. Você vive a sua vida se omitindo e esperando assim: se Deus quiser Ele me dá, se Ele não quiser eu vou ficar aqui de bracinho cruzado e seja o que Deus quiser. Deus não quer que você fique de bracinho cruzado. Deus não quer que você fique parado. Deus quer que você se posicione, que você seja resposta, que você seja a boca de Deus para as pessoas que estão próximas de você. É preciso ter ousadia para isso. Elias nos mostrou isso. Elias, na sua história, o que a Bíblia diz? Que então Elias ordenou-lhes, quando o fogo desceu sobre o altar de Elias, Elias se encheu de autoridade. E aí o que ele diz? Então, 1 Reis capítulo 18, verso 40, diz a palavra de Deus: então Elias ordenou-lhes: prenda os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. E o povo fez o quê?
prenderam eles, e Elias os fez descer até o riacho de Quirsom, e lá ele os matou. Ele teve coragem. Isso, na verdade, ou seja, é a manifestação de Deus através da vida dele. Querido, Deus quer usar você para destruir as obras do maligno nesse tempo. Deus quer usar a sua vida, na verdade, para que você possa cumprir o propósito de Deus. Mas o que você vai fazer? Você precisa ter a coragem do apóstolo Paulo, que em Romanos capítulo 8, verso 35, ele diz o seguinte: olha, quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos separar desse ousado amor? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Ele diz: nada, nada, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação é capaz de nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o nosso Deus. Querido, não desista. Talvez você fale assim: pastor, eu estou vivendo no meio de trevas, de luta, de dificuldade. Não desista, porque o Senhor, na verdade, Ele está com você. É Deus, na verdade, que é a tua luz. Em todas essas coisas, diz a palavra do Senhor, em todas essas coisas, quais coisas? Na dificuldade, na tribulação, na luta, no problema em casa, no problema na empresa, na dificuldade financeira. O que a Bíblia diz? Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Porque a Bíblia diz que nós somos vencedores porque Ele nos amou primeiro. E o vencedor, ele herdará, querido, há uma herança de Deus para você. E a Bíblia diz: olha, o vencedor herdará tudo isso. E eu, diz o Senhor, serei o seu Deus e você será o meu filho. Jesus nunca, querido, Jesus nunca vai perder uma batalha. Você com Ele, querido, em toda e qualquer circunstância, você é maior. Você é capaz, o poder de Deus está sobre a sua vida. Para você conquistar e vencer, você precisa, na verdade, compreender que isso faz parte da sua herança. E essa herança vem de Deus. Pastor, mas o que eu faço para viver essa realidade? Você precisa estar sensível. Preste atenção. Sensibilidade e disposição foi o que Elias demonstrou. Elias foi sensível. E porque ele foi sensível, ele foi ousado o suficiente para denunciar e confrontar o pecado de quem podia fazer o mal para ele. Mas o que Deus fez? Deus guardou a vida dele. Com você não vai ser diferente. É o Senhor que te guarda, é o Senhor que te protege, é o Senhor que está com você em toda e qualquer situação da sua vida. Mas para você viver essa realidade, o que precisa fazer? Você precisa tomar a coragem de tomar decisões ousadas. Sabe qual que é a principal decisão que você precisa tomar? É a decisão de seguir Jesus. É a decisão de fazer o seguinte: olha, a minha vida eu entreguei para Jesus. E se eu entreguei a minha vida para Jesus, eu vou viver para Jesus. Eu vou viver para Ele, custe o que custar. Custe o que custar. Querido, nós vivemos num país livre, certa medida, né? Hoje ninguém está sendo preso aqui mais por seguir Jesus. Mas existem muitos países onde o cristianismo não é maioria, que os cristãos, que são minoria nesses países, estão sendo perseguidos, estão sendo mortos. E o pessoal aí dos direitos humanos não fala nada. Você não ouviu nada a respeito daqueles que anos atrás foram degolados pelo Islã. O que se faz em relação a isso? Nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa: há alguém que vela por nós. Há alguém que vela por nós. Hebreus, no capítulo 3, o verso 7, a Bíblia diz o seguinte: assim como diz o Espírito Santo, hoje,
Se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. Qual que é a palavra de Deus para nós hoje? Deus quer mudar a história da sua vida hoje. Você crê nisso? Eu quero orar por você nessa noite, para que essa unção de ousadia venha sobre a sua vida. Pastor, mas como que eu faço isso? Querido, o Senhor já fez. Você precisa tão somente se entregar. Talvez hoje, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje é o dia. Hoje é o dia de você se entregar a Ele. Se entregar quando? Se entregar agora. Não endureça o seu coração. Deixe, na verdade, o Senhor manifestar a vontade dEle a partir de você. Pastor, como que eu faço isso? É você ter coragem de tomar a decisão hoje, de fazer o seguinte: olha, eu vou responder ao Senhor aquilo que Ele fez por mim. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você nessa noite.